Fala, Robícia, vocês também? Vamos a mais uma semana aqui na oficina Carcará Garagem. Você tem na sua casa aí algumas peças que estão precisando daquele talento? Já fez restaurações, reformas ou algo do tipo? Quer saber mais? Então hoje eu vou falar tudo o que eu acredito que você precisa para fazer as suas restaurações. Vamos lá que nós temos muita coisa pela frente. Olá, eu sou o Will Araújo e essa é a Oficina Carcará Garagem, uma oficina caseira de faça você mesmo que é puro hobby. E se você gosta desse tipo de conteúdo, como as restaurações que nós vamos falar hoje, eu lhe convido a se inscrever no canal, peço também que compartilhe o vídeo e deixe o like. Isso me incentiva a sempre fazer mais conteúdo para você. Então vocês estão vendo aí três peças bem diferentes uma das outras que eu pretendo restaurar agora em breve no canal. E nós faremos vídeos sobre essas restaurações. Percebam que são peças bem distintas umas das outras. Por essas peças serem tão diferentes, eu comecei a pensar o que havia de comum na restauração entre elas. E eu trouxe aí pontos bem importantes. Então eu vou contar para vocês 5 segredos que a gente precisa saber para fazer qualquer restauração. Lápis e papel na mão, primeiro ponto importante a ser considerado, característica. E sobre a característica, ela pode ser estética, funcional ou ambos. Estética é só você fazer aquele lixamento, aquela pintura, melhorar esteticamente ou visualmente a peça que vai ser restaurada. E uma característica funcional é se você precisa consertar alguma coisa. Então, neste caso aqui da banqueta, os assentos vão precisar ser consertados. As espumas já não estão boas, aqui está rasgando todo aqui o forro do assento. Então, neste caso aqui, eu tenho uma restauração com a característica basicamente estética, mas também um pouco funcional. Em alguns casos, você vai ter que consertar toda a peça lá, porque está quebrada. Aí ela tem uma característica mais funcional, né? Então vamos para o segundo ponto, mas antes de começar eu já vou avisando que o quinto e último provavelmente é o mais polêmico, viu? Mas vamos lá, finalidade é o segundo ponto importante. Você vai usar esta peça restaurada para uso próprio ou para uso comercial e de terceiros? Bom, vocês sabem que eu não atuo profissionalmente nessa área, isso aqui é meu hobby, é o meu lazer. Mas esta peça aqui é o pedido de uma filha minha, da minha filha, e ela vai usar isso aqui na loja dela. As outras duas vão ser utilizadas aqui em casa. Então veja só, eu entendo que neste caso aqui, eu tenho que dar algumas garantias, porque vai ser utilizado em um ambiente comercial. Mas que garantias são essas? Por exemplo, o forro que eu comprei para o assento, quando eu fui pedir lá na loja, eu pedi um forro mais resistente, que possa suportar ali o uso comercial, pessoas usando essa banqueta várias vezes por dia. Também eu tenho que fazer uma averiguação nos componentes dela, aí eu volto lá para o ponto da característica, né? Se ela precisa de algo mais funcional, se ela está bem íntegra, para que ela não derrube ninguém lá na loja, né? Então, caso a gente faz qualquer coisa, não, a gente não faz qualquer coisa, eu também faço esses mesmos testes aqui. Porém, é como eu falei, existem certas garantias. E se você faz isso profissionalmente, então, eu acho que essas garantias você tem que ainda exagerar mais nessas garantias, né? Para que o seu cliente entenda bem o que você está fazendo, os componentes que você está utilizando ali naquela restauração e o grau de utilização que ele pode ter naquela peça. Terceiro ponto, importância. Então observe, eu posso ter várias importâncias diferentes nas peças que eu vou restaurar. Neste caso aqui, eu tenho a importância financeira ou econômica. Significa que, se eu não restaurar essas banquetas, minha filha terá que comprar outras banquetas para utilizar lá na loja dela. Então, isso é uma importância financeira. Já esta peça aqui tem uma importância sentimental para mim, porque ela era da minha bisavó. Então é uma peça que eu quero restaurar
porque está ligada à família. E olha, quando você for restaurar coisas desse tipo, muito cuidado, porque são peças únicas, não é? E eu ainda tenho a importância de uso. Esta peça aqui, minha esposa precisa para colocar as plantas dela, que hoje estão dispostas em locais não tão adequados. Mas, por exemplo, eu também vou restaurar uns banquinhos aí, eu vou ver se eu faço vídeo também. São banquinhos simples, que também têm importância de uso, porque são os banquinhos que eu uso lá na oficina, então para sentar, descansar um pouquinho ou fazer um trabalho sentado, né? Ou seja, todas as restaurações são importantes. Só diferencia aí o tipo da importância de cada uma. Quarto ponto, complexidade. Poxa, sobre complexidade a gente envolve também aí muitos elementos. Por exemplo, o material ou insumo que você vai trabalhar. Você conhece bem, você domina as técnicas, ainda tem as ferramentas, você tem todas as ferramentas que você precisa para fazer a restauração, e olha que isso vai mexer aí no último ponto que eu vou falar. Já lhe digo que você não precisa ter todas as ferramentas, tá? Até porque acho que ninguém tem todas as ferramentas, né? Alguns têm mais, outros têm menos, a gente vai se adaptando aí às técnicas. E essas adaptações também envolvem na complexidade, né? Porque pode ser que eu tenha que fazer um trabalho que exija uma ferramenta que eu não tenho, mas eu consigo fazer aquele trabalho mesmo sem aquela ferramenta, porém de forma um pouco mais complexa, um pouco mais demorada, talvez, não é? E ainda sobre a complexidade tem um item que eu vou colocar como um ponto importante extra, vou deixar para falar lá no final, que são as técnicas utilizadas. Olha, gente, técnicas envolve conhecimento. Não estou falando de informação. Informação você vai lá no Google e pesquisa a informação. Estou falando sobre conhecimento. E aí o conhecimento é saber usar aquela informação, né, para transformar alguma coisa. Um exemplo, eu vou ter que fazer a remoção desse material aqui que está por cima desta madeira. E eu sei que esse material que está aqui por cima é cera. Como é que eu sei disso? Bom, primeiro porque caiu água aqui e manchou a madeira. Se fosse um verniz, se fosse um stain, essa mancha não ocorreria. Então eu tenho que ter a técnica correta para remover toda essa cera aqui. Porque se eu for aplicar um outro verniz aqui por cima, por exemplo, um PU70 da Dry Leves, eu vou ter problemas com essa cera aqui. Não vai ficar uma boa aplicação, tá? Então preciso ter as técnicas corretas e isso tudo mexe na complexidade. Aqui eu tenho metal, outras técnicas, mas eu vou falar isso no final. Quero saber se você está gostando do conteúdo. Se estiver gostando, e apenas se estiver gostando, deixa o like aí e compartilhe este vídeo com aquele amigo que também gosta de restauração. Para você que está chegando aqui, talvez não tenha visto este vídeo que eu vou deixar aqui em cima, da restauração que eu fiz de uma mesinha. Assiste aí no final, é um vídeo muito legal, pelo menos assim, o retorno que eu recebo dos comentários é muito bom. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E vamos ao ponto polêmico. Quinto ponto é o orçamento. Ah, Will, você fala que é hobbyista e está falando em orçamento. Orçamento é coisa de profissional. Nada disso. Se você tem a sua oficina caseira de faça você mesmo aí, o seu quartinho aí, você precisa ter um orçamento. Você não pode jogar todo o dinheiro da família ou todo o dinheiro extra que você tem na oficina, né? É preciso ter um equilíbrio. Então, toda vez que eu vou fazer uma restauração, uma peça, eu faço um orçamento, né? Muitas vezes eu tenho que deixar aquilo ali mais para frente. Lembram que eu falei da carretinha, que eu vou fazer ali o conserto da carretinha? Ah, Will, você já falou, por que não fez ainda? Orçamento, eu vou ter que mexer com coisas ali que custam caro e eu estou segurando aí, estou juntando dinheiro para poder fazer aquela restauração. Mas sobre orçamento, o que entra? Primeiro os insumos e os acessórios. Aqui eu tenho tinta, eu vou ter que remover essa tinta, e aí eu já vou entrando aqui um pouco.
Então, retornando, eu vou ter que usar insumos e acessórios para fazer a restauração. Isso tudo entra no orçamento. Por exemplo, remoção de tinta. Eu posso fazer uma remoção mecânica ou utilizar algum solvente, algum removedor. Já estou falando um pouco das técnicas, né? Então, nesse caso, eu optei por usar um removedor. Eu vou ter que comprar esse removedor, né? Lixas, parafusos, cola, wood à prova d'água. Tudo isso você precisa comprar e tem que entrar no orçamento, né? Mas tem outros elementos também. Por exemplo, você pode precisar de algumas aquisições. Lembra que eu falei das ferramentas? Talvez você não tenha todas as ferramentas, tenha que fazer aí uma coisa polêmica, que é a terceirização de parte do trabalho, né? Ou seja, você não precisa ter todas as ferramentas. Você pode terceirizar parte do trabalho, mas isso mexe com o seu orçamento. Antes de passar o orçamento para um cliente, para um amigo, ou de fazer o seu próprio orçamento, você tem que saber se você vai ter que terceirizar alguma coisa e quanto custa esse serviço terceirizado e quanto tempo essa pessoa vai lhe entregar esse serviço. Além disso, existe o fator tempo, né, pessoal? O fator tempo, esse aí é um recurso não renovável. Toda vez que você gasta o tempo, não tem como você voltar atrás, né? Já foi. Pois é, eu já digo que essa é a minha maior falha. Não que eu não fale nas outras, mas essa é a maior falha. Eu sou um otimista, eu acho que eu vou fazer as restaurações rapidinho e acabo levando mais tempo do que eu achava necessário. Se eu fosse trabalhar profissionalmente com isso, eu teria que fazer a adequação disso aí, porque isso aí afeta meu trabalho. E muitas vezes isso aí afeta, por exemplo, a publicação do vídeo que eu vou colocar para vocês, né? Então eu acho que eu conseguiria fazer aquilo ali em um dia e não consigo. Eu já gostaria de apresentar essas peças restauradas para vocês, mas vou ter que deixar mais para frente, pela questão tempo, né? Voltando aqui um pouco sobre as ferramentas que eu estava falando, eu disse que você não precisa ter todas, né? Mas pode ser que você pense em adquirir alguma ferramenta. Por exemplo, máquina de solda. Nem todo mundo tem uma máquina de solda porque não precisa soldar sempre. Mas digamos que eu precisasse fazer essa solda aqui, alguma solda aqui nessa peça metálica, não tivesse uma máquina de solda, eu teria que terceirizar essa solda. Ainda assim, se você adquirir a ferramenta, você vai ter que levar um tempo para aprender a usar aquela ferramenta e você vai ter que ainda adquirir os insumos daquela ferramenta, máscara de solda, luva, etc, né? Então tudo isso entra no orçamento. Um outro elemento também bem importante que muitas vezes a gente esquece é o risco envolvido. O risco de se machucar, Will, na oficina tudo machuca, ou tritura, ou fura, ou esmaga. É verdade, na ferramenta até uma chave de fenda pode lhe machucar bastante. Mas existem outros riscos envolvidos. Por exemplo, esta é uma peça sentimental, como eu falei para vocês. Poderia ser também uma peça com uma madeira única, um jacarandá, violeta, que você não vai encontrar facilmente aí para trocar aquela peça. Então eu não vou pegar uma lixadeira com uma lixa 40, né, ou com uns discos de desbaste aí da cupins de aço e chegar aqui e, sabe, não, porque eu vou estragar isso aqui e não vai ser legal, eu não consigo ir ali no mercado e comprar outra peça dessa daqui. Tá. Mesmo que eu substitua uma madeira, vai ter uma perda nisso aí. Não é como uma peça de MDF que eu perder um pedaço, posso ali pegar outro pedaço. Embora eu não estou falando que você pode fazer isso aí não, porque isso aí também mexe no orçamento, viu? Desperdício, perda de material, também mexe com o orçamento. Mas falando aqui do ponto extra das técnicas, eu vou pegar aqui minha cola. Existem muitas coisas que a gente precisa conhecer, e aí eu estou falando de conhecimento, né? Como eu disse, não é informação. Informação você vai lá no Google e pega. Conhecimento é você saber pegar ali, usar alguma coisa para transformar. Por exemplo, saber que essa peça aqui foi passado cera nela, não foi passado nem verniz nem stain. Como é que eu sei? Porque ela está manchada aqui, ela molhou aqui e manchou. Tá? Se tivesse com verniz ou com stain, eu não ficaria com essa mancha aqui. Para aplicar outro verniz, eu tenho que saber tirar essa cera daqui.
Remoção de tintas, remoção de ferrugem. Por exemplo, você sabe que o vinagre é um ótimo removedor de ferrugem? Mas existe uma técnica certa para utilizá-la, né? Então isso aí entra nas técnicas. Clareamento de madeiras, existem elementos químicos úteis para fazer esse clareamento de madeira, existem outras técnicas, coisas bem interessantes. Ainda sobre as técnicas tem os consertos, soldas que eu falei há pouco, mas também tem enxertos. Nesse vídeo que eu falei para vocês, eu precisei fazer um enxerto ali de madeira, mas pode ser também de metal. Colagem, cola Wood 3 à prova d'água. Existem técnicas de colagem. Então tem gente que acha que basta tacar a cola ali e apertar. Não, você precisa ter alguns cuidados. Pode ser que naquela colagem você precisa colocar ali algum elemento mecânico para reforçar aquela união, né? E tudo isso precisa ser desenvolvido com as técnicas. Outras fixações, parafuso, uso parafuso ou uso prego. Tá? Técnicas que vão afetar a sua restauração, vão afetar o trabalho. E que muitas delas a gente trabalha aqui, o pouco que eu sei, eu gosto de compartilhar com vocês aí. Eu não sou nenhum expert nesse assunto, mas eu procuro sempre passar informações corretas. Às vezes, um comentário ou outro, alguém discorda de uma técnica, de uma utilização, mas é isso. Na marcenaria, no Faça Você Mesmo, você pode chegar ao mesmo objetivo, ao mesmo resultado por vários caminhos diferentes, por várias técnicas diferentes. Eu sempre respeito aí todas as opiniões. Ainda tem outros elementos que podem estar fora do seu rol de técnicas normais. Por exemplo, elétrica, eletrônica, robótica. Pode ser que para fazer uma restauração de um rádio antigo, né, de madeira, você precisa entender um pouco aí sobre eletrônica. Ou, como eu disse antes, terceirizar esses serviços. Sobre a terceirização, tome bastante cuidado, porque o resultado final é o seu trabalho, né? Então não adianta você dizer, não, a minha parte eu fiz ótimo, mas a terceirização foi que estragou. Não, o resultado final é o que conta. Então vai terceirizar, cuidado com quem você vai terceirizar, né? Mas sobre essas técnicas, eu acho que a gente merece ter um outro vídeo especial só falando sobre elas. O que vocês acham? Comenta aí e diga aí se vocês gostariam de ver essas técnicas em outros vídeos. Chegamos ao final de mais um vídeo muito agradável aqui debaixo dessas árvores, ouvindo os pássaros cantarem. Eu lhe agradeço por ter ficado comigo até agora, isso é porque você é incrível e eu só tenho a lhe agradecer. Espero que esse vídeo lhe inspire a ter uma vida ativa e criativa, que você faça suas restaurações, faça você mesmo. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para você maratonar e nosso encontro fica marcado semana que vem. Fique com Deus, abração, até mais!